Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli e vamos continuar nosso curso de Cálculo 2, ainda fazendo a parte introdutória de funções de várias variáveis. A gente não entrou ainda na parte principal, que é limite, derivada, integral do cálculo. Por enquanto a gente está só introduzindo e aprendendo um pouquinho mais sobre as funções de várias variáveis. E na aula de hoje vamos falar sobre esses gráficos dessas funções. Aqui na capa do nosso curso tem um gráfico de uma função de várias variáveis. Aqui, ó, isso daqui é um gráfico. Você vai até aprender esse pontinho vermelho, ó. Ele está vermelho porque é um nome especial. A gente vai aprender durante o curso qual que é o nome desse pontinho vermelho. É um nome especial. Mas antes de falar sobre os gráficos de funções de várias variáveis, vamos relembrar lá de cálculo 1 os gráficos de funções de uma variável. Né? Lembra a função de uma variável independente e é uma dependente. Por enquanto é sempre uma dependente, né? A gente só está expandindo. Era uma independente e está expandindo para várias independentes. E a gente tinha lá, por exemplo, nossa função f de x quadrado. O que a gente tinha? A gente tinha lá um domínio, né? Que são os possíveis valores que o x, que nossa variável independente pode assumir. Né? Em geral, para a gente era o r, e a gente representava isso numa reta, né? Então, o x poderia assumir qualquer valor aqui dessa reta dos reais, né? Qualquer valor não, depende da função, né? Por exemplo, 1 sobre x, o x não poderia ser zero, por exemplo. E aí, escolhido um valor para x, a gente tinha o contradomínio, que geralmente era os reais também, né? E a gente tinha uma outra reta para representar esses reais para onde estava indo, né? Então, se a gente escolhia um x aqui, ele ia lá para um ponto lá no y, no contradomínio. Por exemplo, se a gente escolher, vamos escolher aqui 2, por exemplo. Se eu escolher 2 aqui, 2 ao quadrado dá 4, né? Então, 2 no x2 vai no contradomínio 4. Só cuidado para não confundir contradomínio com imagem. Contradomínio são os possíveis valores que nossa função pode assumir. A imagem é o conjunto de todos os valores que, de fato, minha função assume. Tá? Então, por exemplo, o 4 e o menos 4, eu posso chamar tudo isso de contradomínio, porque são possíveis valores que pode assumir. Só que nessa função, o menos 4 está na imagem dessa função? Não, porque nenhum ao quadrado vai dar menos 4, dentro dos reais, obviamente. E aí o que a gente faz para construir o gráfico lá de uma função de uma variável? A gente juntava esses dois eixos, né? Juntava lá o eixo do x, que a gente chama lá de abscissas, e o eixo do y, das coordenadas y, que a gente chamava de ordenadas. E aí cada pontinho do x subia na altura correspondente da sua saída y, né? Então, por exemplo, o 2 lá ia para o 4, né? Então, o 2, 1, 2, 3, 4, o 2 ia para o 4. O 1 ao quadrado é 1, né? O 0 ao quadrado é 0. O menos 1 ao quadrado também é 1. O 2, menos 2 ao quadrado também é 4, né? E aí o que a gente tem? Para cada valor de x tinha um pontinho. Só que aqui vão ter infinitos pontos. Por que infinitos pontos? Porque eu escolhi o 0, 1, o 2, o menos 1 e o menos 2. Mas eu poderia escolher o 0,1, o 0,2, o 0,001, o 0,002, né? Então tem infinitos pontos. Se a gente fazer isso com todos esses infinitos pontos, aí a gente vai ter o gráfico dessa função, né? Aqui, ó. A gente vai ter o gráfico da nossa função ali, x quadrado. Vamos fazer a mesma coisa agora para cálculo 2. O que vai mudar? O que vai mudar é que não vai ser só um eixo das variáveis independentes. Agora a gente vai ter mais variáveis independentes. Então, por exemplo, se eu tiver aqui uma função com duas variáveis independentes, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter, na verdade, ó, um plano cartesiano só para escolher as variáveis independentes. Então eu escolho qualquer x, lá escolhi um x, escolhi esse x, escolhi esse y, aqui ó, esse ponto aqui ó, eu escolho um ponto dentro, não um ponto na reta agora, eu escolho um ponto dentro de um plano, no caso de duas variáveis independentes. E aí esse ponto, quando a gente aplica essa função, aí sim vai para um outro eixo de coordenadas z, vai para um outro valor z. Então, nesse caso aqui, perceba que lá o gráfico do cálculo 1 tinha duas dimensões. Por que tinha duas dimensões? Uma variável independente e outra variável dependente, juntava os dois eixos e dava duas dimensões.
Nesse caso, com duas variáveis independentes, eu tenho duas variáveis independentes, levando em um terceiro eixo. Então, na verdade, você vai precisar de 3 eixos. Aí vai precisar de um gráfico de 3 dimensões. Olha só, vai precisar de um espaço, né, de coordenadas dessa forma aqui. Então, perceba que a gente tem aqui, ó, o eixo do x, o eixo do y. Esse chão aqui, ó, é o espaço onde a gente vai escolher as nossas variáveis independentes. Qualquer ponto desse chão aqui a gente pode escolher. E aí a gente tem o eixo do z, que é esse azul, né? Perceba que tem o z positivo para cima, negativo para baixo. O x também é positivo para cá, negativo para lá. O y também tem uma parte positiva e negativa. E aí eu vou lá e escolho qualquer ponto. Pega um ponto lá do xy. Ó, escolhi esse ponto aqui, ó, lá no chão. Então eu escolhi esse x e esse y aqui, ó. Escolhi um x e um y. E aí eu vou fazer a conta. Jogo aqui, faço a conta e vejo até onde vai subir, né? Por exemplo, vamos supor, eu peguei o x, ó, 1, 2, 3, né? Peguei o x3 e que y, 1, 2, 3, 3 também, né? Então vai ficar 3 ao quadrado mais 3 ao quadrado, porque tanto x, se o y fosse 2, aí o y virava 2, né? 3 ao quadrado dá 9, mais 9 dá 18, né? Então o que a gente vai fazer? A gente pegava, subia até o 18, aí pegava esse ponto aqui, ó, subia até o 18. Esse ponto aqui está lá no espaço. Se você pensar que está o chão, eu peguei um ponto, eu quadriculei o chão, né? Cada ponto no chão é um ponto do x, um ponto do y, e depois eu subi, okay, perpendicularmente ao chão, subi até uma altura de 18. Por exemplo, se eu estiver medindo em centímetros, né? Até 18 centímetros. Esse pontinho aqui vai estar no gráfico dessa função. Só que acontece que esse pontinho sozinho não é o gráfico da função. O gráfico da função tem infinitos pontos, porque eu posso escolher qualquer valor de x e y, né? Nesse caso aqui, o domínio eu posso escolher qualquer valor de x e y. Então eu escolhi o 3, 3, eu poderia escolher o 3, 2, poderia escolher o 1, 1, o 0, 0, o menos 1, menos 2, o menos 1 mais 3. Para cada valor, quebrado também, né? Menos 0,5 e o 0,1. Para cada valor que eu escolho, vai subir uma altura diferente. Todos esses pontos juntos vão formar o gráfico ali da nossa função no caso de duas variáveis. E aí a gente vai, a função a gente já tem que pensar o seguinte, ó, no gráfico, no caso de uma variável independente e uma dependente, o gráfico está no R2, que é o cálculo 1, o gráfico vai ficar uma linha, concorda? Ó, a gente acabou de ver aqui, ó, uma linha, o gráfico vai ficar uma linha. A gente vai ver que aqui, nesse caso do cálculo 2, o gráfico vai ficar uma coleção, um conjunto de linhas. Um conjunto de linhas vai ficar o quê? Vai ficar um tecido, na verdade, né? Então imagina que os gráficos no cálculo 2, aqui com duas variáveis, vai ficar um tecido, vai ficar um pano, na verdade, né? Ondulado ali. Cada função vai ter um pano diferente ali, representando o seu gráfico. Então eu gosto de enxergar desse jeito. Quando eu tenho uma variável independente, é uma linha. Quando eu tenho duas variáveis independentes, vai ficar uma coleção de linhas, ou seja, vai ficar ali um pano. Você vai ver que vai aparecer um pano ali, com cada um com um formato diferente. E outra coisa, aqui a gente está vendo com duas variáveis independentes. Com duas variáveis independentes, o que a gente tem? Duas variáveis independentes, mais uma dependente, o gráfico é no R3, com 3 dimensões. 3 dimensões é onde a gente vive no espaço de 3 dimensões, né? Na verdade, tem teorias, né, que o nosso espaço é maior, por exemplo, do espaço-tempo, né? Tem teoria das cordas, que acredito que seja mais dimensões. Mas o que a gente consegue ver é um espaço com 3 dimensões. Por isso que quando, ó, já estou respondendo agora a pergunta lá da outra aula. Por isso que quando a gente vai falar de gráficos em cálculo 2, a gente fala geralmente com duas variáveis independentes. Porque duas variáveis independentes mais uma dependente dado no R3, que é o que a gente consegue enxergar. Já se eu tiver 3 variáveis independentes, com a uma dependente, vai para um espaço de 4 dimensões. E 4 dimensões a gente não consegue visualizar. Daí para frente continua, né? Se eu tiver 4, 5, 6, 7 variáveis independentes, mais uma dependente, aí vai para o espaço com 5, com 6, com 7, com 8, com 9 dimensões. A gente consegue enxergar só com 3. Professor, então quer dizer que não existe gráficos ali com 4 dimensões? Então, por exemplo, se eu tiver uma função de 3 variáveis independentes,
com a dependente vai ficar no espaço de 4 dimensões. Esse gráfico não existe? O gráfico existe. A gente que não consegue enxergar, ok? Eu não consigo enxergar, eu não consigo imaginar, eu não consigo desenhar um gráfico que está lá em 4 dimensões. Mas ele existe, tá? Então essa ideia é meio confusa mesmo. Ele existe, a gente que não consegue visualizar. Por isso que em cálculo 2, os gráficos vocês vão ver tudo em 2 variáveis independentes. Todos os gráficos que a gente fazer vai ser tudo em 2 variáveis independentes. Vai ter um porém ali quando a gente for falar de curvas de níveis, né? A gente pode falar de superfícies de níveis, né? Que superfície de nível a gente consegue ainda enxergar quando tem 3 variáveis independentes. Mas tirando esse caso, gráficos vocês vão ver só com 2 variáveis independentes, porque a gente não consegue enxergar ali, representar ali gráficos com 4, 5, 6 dimensões. Então aí está a explicação por que no gráfico a gente vai trabalhar com 2 variáveis independentes. Tá, a gente já enxergou, então, que a gente tem lá o x, y, que é o chão aqui, que a gente vai escolher o ponto do domínio, e o z, ó, perceba que é uma variável dependente. Então só o z, que é o que vai ser a saída da nossa função. E aí tem alguns planos especiais. Além desse plano aqui, que é o chão, que a gente chama de plano xy, né? Esse chão a gente chama de plano xy, que é onde a gente vai escolher o domínio da nossa função. Tem os planos, o ponto do domínio da nossa função. Tem os planos especiais também. Eu vou colocar aqui, ó. Então perceba que aqui ó, a gente tem, ó, x, y, z. Esse vermelho aqui, ó, é o xy. Esse plano vermelho, perceba esse plano vermelho aqui, ó. Esse plano vermelho é o xy, que é o chão. Esse é o chão, é onde a gente vai escolher os pontos do domínio. Só que tem 2 especiais também, ó. Perceba esse azul. Esse azul aqui, ó. E outra coisa, o chão é quando o z é 0, concorda? É quando a altura é 0. Porque a altura positiva é acima do chão. A altura negativa é abaixo do chão. Exatamente no chão, que é esse plano aqui, ó, vermelho, é o z 0. Esse azul, se você perceber, ele só está no z e no y. Ele está no x0. Então perceba que o x está para cá positivo, por exemplo, para lá negativo, né? Depende de quando eu determinei isso. Mas aqui o x é 0. Então esse plano aqui não tem x, porque eu zerei o x. Esse plano aqui a gente vai chamar de plano YZ. Então esse plano YZ é aqui, o plano que passa exatamente aqui nos eixos YZ, ou seja, quando o x é 0. E tem esse outro plano verde. Esse plano verde, percebe que agora o y que é 0, ó, o y para cá positivo, para lá negativo. Bem aqui nesse plano verde o y é 0. E percebe que ele passa bem nos eixos do x e do z. Por isso que a gente vai chamar de plano XZ. Então tem aqui o plano XZ, que é quando o y é 0, o plano YZ, que é quando o x é 0, e o plano XY, que é quando o z é 0. Né? Esse plano XY, na verdade, é um dos mais especiais, que é onde a gente vai ali calcular, entre aspas, as raízes das funções, né? Ou por exemplo, os pontos onde eu vou escolher o domínio da minha função. E aí a gente pode enxergar o seguinte, ó, quando a gente vai representar uma função ou um ponto ali, um espaço com 3 dimensões, a gente pode chegar, vai no canto do seu quarto, no canto da sua sala, olha o cantinho aqui, ó. Esse cantinho aqui é muito legal para você enxergar esse espaço aqui tridimensional. Por quê? O que você faz? Você vai lá e chama lá um cantinho do eixo, por exemplo, x. O outro cantinho aqui, por exemplo, do y. E a altura aqui, por exemplo, do z. Então você vai conseguir enxergar bem. E aí você pode até pegar uma régua e medir, né? 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, aqui 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Aqui também. Aí o que aconteceu? Você construiu aqui um sistema de coordenadas em 3 dimensões, aí no cantinho da sua sala. E aí você consegue determinar qualquer ponto, aí onde que vai estar qualquer ponto, dependendo desse sistema de coordenadas que você construiu. Por exemplo, se você quiser um ponto, vamos pegar um ponto lá, o x1, o y2 e o z3. Lembrando que sempre a gente usa primeiro x, depois y e o terceiro número z. Então, por exemplo, o x1 está aqui, ó. X1 está aqui. O y2 está aqui, ó. Y2 está aqui. E o z3 está aqui, ó. Z3 está aqui. Vamos construir aqui, ó. Então, o x1 eu vou levar até o y2. Aí o que você faz? Você tem que pegar perpendicular essa parede, consequentemente paralela com essa. Até chegar aqui no 2, ó. E o 2 você também vai riscar perpendicularmente a essa parede. Esse pontinho é o pontinho no chão, 1, 2. Agora o que você vai fazer? Você vai pegar a régua aqui,
colocar ela perpendicular com o chão e você vai subir ela até a altura 3. E aí você pegou ó, esse pontinho aqui, ó. O pontinho que você está com o dedo. Você mediu lá 1, 2, subiu 3. O pontinho que você está com o dedo é o pontinho lá 1, 2, 3, ok? Então lá o cantinho da sua parede é bem legal para você enxergar esse sistema de coordenadas em 3 dimensões. E outra coisa importante, a perspectiva varia muito. Tem várias perspectivas da gente enxergar em algo em 3D. Percebe que só aqui ó, já tem duas. Ó. Aqui a foto dessa parede está parecido com isso daqui. Ó. Percebe que tem 2 eixos desse jeito e um eixo aqui. Ó. Esse daqui ó, não parece a parede? Ó, e não parece esse daqui? É uma forma de perspectiva. Só que na maioria das vezes, em cálculo 2, em matemática, né, em cálculo 2, a gente usa essa perspectiva aqui. Que é o quê? É você fazer o Z e o Y, um perpendicular com o outro, aqui vai ficar 90 graus, né? Como se fosse o plano cartesiano, XY, né? Mas aqui vai ficar o ZY. Então você vai construir lá um retinho vertical, um retinho horizontal. E aí você vai puxar uma retinha meio tortinha, que esse daqui vai ser o X. Ok? Então percebe que essa daqui tá essas duas perspectivas. Essa daqui já tá a perspectiva dessa daqui, ó. Percebe que aqui, ó, tá perpendicular o X, o Z e o Y, e o X meio tortinho. Esse é o que a gente vai usar geralmente em cálculo 2, mas tem outras perspectivas também que a gente pode enxergar. Então olha aqui, ó, já tá aqui, ó. O Z vertical, o Y horizontal, aqui fazendo 90 graus, e aqui o X tortinho. Então, por exemplo, vamos pegar aquela função, eu peguei o 9, né, mas vamos pegar outro ponto. Vou pegar o x1 e o y2, tá? Então vamos pegar lá o x1, vou pegar aqui o x1 aqui, o y1, o y2. Então, ó, paralelo, ó, paralelo. Chegou aqui, ó, não vai reto assim não. O que você tem que fazer? Paralelo também, tudo paralelo. Então, os dois tem que chegar aqui nesse 1. Então, tem que ser paralelo com esse daqui, ó. Esse daqui está paralelo com os y. E aqui ele vai andar paralelo ao x. Então, perceba que o x está um pouquinho tortinho, aqui também vai andar um pouquinho tortinho, ó. Tá? Ó, essa reta está paralela com essa está paralela com essa. Escolhi o meu ponto, ó, esse ponto aqui é o domínio. Vamos ver até que altura que ele vai subir, é só fazer as contas. x1, y2 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 5. Ele vai subir até o 5, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai subir lá até o 5. Subiu até o 5. Então, esse ponto é o ponto 1, 2, 5. Ou seja, x1, y2 e o z5. Esse é um ponto do gráfico dessa função. Só que aqui o que a gente tem que fazer? A gente tem que achar todos os outros. Já vou adiantar. Gráfico de função em cálculo 2 não é tão simples como de cálculo 1. É difícil de você enxergar. Tem algumas técnicas que eu vou mostrar nessa aula aqui. Mas é difícil de você enxergar. Então, em geral, usa e abusa dos softwares que constroem gráficos em 3 dimensões, tá? Porque o enxergar o gráfico já é mais difícil. Imagina você fazer o gráfico, tá? Então, use e abusa ali dos softwares que eu vou falar algum deles, né? Dos softwares para criação de gráficos em 3 dimensões. Como que vai ficar o gráfico, então, desse daqui x² mais y²? Essa função é legal, eu gosto muito dessa função, porque eu tenho uma história íntima com essa função x² mais y² e com o gráfico dela. Qual que é a história que eu tenho? Vou parar um pouquinho a aula aqui para contar minha história íntima com essa função x² mais y². Quando eu entrei na faculdade, a minha faculdade era o seguinte, cálculo 1 era anual, era um ano inteiro de cálculo 1, um ano inteiro vendo funções, com uma variável, vendo limites, vendo derivadas, vendo integrais com uma variável. E aí depois tinha o cálculo 2, que também era um ano inteiro vendo limites, derivadas, integrais, tudo com funções com mais que uma variável, né? Quando eu estava em cálculo 1, eu tinha uma amiga que vendia trufa. E aí um dia, e ela estava fazendo cálculo 2. Um dia ela chegou para mim e falou assim, nossa, sabe o que eu aprendi? A minha trufa é um paraboloide. Nossa, e eu gostei tanto desse nome, paraboloide. Nossa, trufa é um paraboloide, que eu guardei na cabeça. A trufa é um paraboloide, trufa é um paraboloide. Eu estava no cálculo 1 ainda, não tinha nem ideia o que era paraboloide. Mas eu sabia que a trufa era um paraboloide. E aí, passou um ano, eu que fui para cálculo 2.
Quando ela falou isso, eu estava em cálculo 1 e ela em 2. Eu fui pro cálculo 2. Chegando em cálculo 2, um dia lá o professor ia passar o gráfico desse paraboloide, que era essa função aqui. E aí ele chegou lá na aula, eu estava no banheiro até, e ele foi lá e escreveu essa função, x² menos quadrado. E aí eu cheguei no banheiro bem na hora que ele começou a perguntar. Ele começou a perguntar, pessoal, como que é o gráfico dessa função? Ele estava começando a ensinar pra gente gráficos. E ele ficou um tempo perguntando, qual que é o gráfico dessa função? Qual que é o gráfico? E ninguém respondia, ninguém sabia. E aí eu cheguei no banheiro, aí eu comecei a pensar, bom, deixa eu ver. O que eu pensei? Eu pensei o seguinte, ó. Bom, eu tenho aqui o f, vamos chamar o f de z, né, para facilitar. x² mais y². Vamos fazer o x0? Vamos fazer o x0? Lembra que o x0 é aqui, ó, esse plano YZ. Vamos fazer o x0? Se eu fazer o x0, aqui zero, fica só z igual a y². Mas pera lá, z igual a y², lembra o primeiro gráfico que a gente viu? É uma parábola. Então vai ficar uma parábola aqui, ó. No zy vai ficar uma parábola. Deixa eu colocar tracejado para ficar melhor. Vai ficar uma parábola aqui. Nesse plano zy. Se eu fazer y0... Bom, se eu fazer y0 aqui, 0 vai ficar z igual a x². Mas pera lá. Z igual a x². O y igual a 0 é aqui nesse eixo aqui, né? Nesse plano zy, dx. Vai ficar também uma parábola. Z igual a x² é uma parábola também. Então aqui também fica uma parábola. Aí eu imaginei, bom, tem uma parábola assim, uma parábola assim. Se continuar esse esquema de várias parábolas, ele rodar, vai ficar uma trufa. Aí eu, opa, trufa é paraboloide. Na hora eu, tipo, já falei feliz, né? É um paraboloide. Aí o professor parou assim, porque ele pensou que ninguém ia saber, por isso que ele ficou perguntando várias vezes. Ele falou, não, é um paraboloide. E na turma ninguém sabia, eu tinha ouvido falar que era paraboloide, né? E pensaram que eu era tipo um gênio assim, né? Mas não, né? É que eu já tinha ouvido falar que a trufa era um paraboloide e aí e na verdade foi por sorte. Por que foi por sorte? Eu vou colocar até o gráfico aqui, ó. Então perceba que aqui no YZ, ó, é uma parábola e aqui no XZ é uma parábola. Se a gente for girar aqui, ó, essa parábola, né, dá o paraboloide de revolução. Aí eu falei assim, é um paraboloide. E ninguém tinha ouvido falar essa palavra, eu tinha ouvido em cálculo 1. Mas eu tive sorte porque, além de eu já tinha ouvido essa palavra, uma aluna quando fez cálculo 2 falou pra mim, por isso que eu já sabia essa palavra, ainda teve outra coisa que eu tive sorte, porque eu só pensei nessas duas parábolas aqui, ó, nessa parábola e nessa parábola. Mas não necessariamente ela ia girar e fazer essa trufa aí, esse paraboloide. Pode ser que uma parábola estava aqui, e aí ele vinha aumentando, diminuindo, sei lá, fazia uma coisa louca para chegar na outra parábola. Eu só vi essas duas parábolas. Qual que é a outra estratégia? Então, olha só, uma estratégia tá aí, ó, a estratégia que eu tive. Ver como que é o gráfico no plano YZ. Ver como é o gráfico no plano XZ. Não é o suficiente para saber como que é o gráfico, mas já dá para ter uma boa ideia. Eu só com essas duas informações já vi que seria uma trufa e aí eu já dei a ideia do paraboloide, porque eu sabia que trufa era paraboloide. Isso eu tinha guardado na cabeça. Trufa é uma paraboloide de revolução. Só que eu tive sorte, porque ele poderia dar uma outra função que tinha também essas duas parábolas, só que aqui no meio não vinha retinha, podia vir tudo torta. Qual que é a outra estratégia? Além dessas duas estratégias, que é ver como que é o gráfico da função no plano XY, como que é o gráfico da função no ZX, né? E até às vezes no XY, né? Dependendo da função, a gente também vai ter que ver as curvas de níveis. Isso a gente vai aprender daqui 2 aulas, as curvas de níveis. Então, se você perceber aqui, ó, aqui é uma circunferência, ok? Se você pegar aqui, ó, pega aqui essa daqui, ó, Z. Pega o Z uma constante. Pega qualquer constante na sua cabeça. 4, você falou 4? Tá, 4. 4 igual a x² mais y². Então, vamos supor que aqui, ó, isso daqui é a altura Z4, tá? Olha só, isso daqui é uma equação de uma circunferência de raio 2. Lembra que aqui é o raio ao quadrado, né? Uma circunferência de raio 2. Então, isso daqui é uma circunferência de raio 2. Se eu pegar uma altura, isso, ó, um corte na altura 4, ficou uma circunferência. Se eu pegar uma altura em qualquer corte, vai ficar uma circunferência. Então, imagina, eu tenho uma parábola aqui e circunferências aumentando. Ou seja, vai virar uma trufa. Aí, com essa informação adicional da curva de nível, a gente vai ver melhor a curva de nível daqui 2 aulas. Com essa informação adicional da curva de nível, aí sim dá pra gente enxergar melhor
como que é o gráfico da função. Mas percebe, olha o tanto de estratégia que você tem que criar para construir o gráfico de uma função. E essa daqui é uma função simples. Tem funções bem mais complexas e gráficos bem mais complexos, tá? Vamos colocar aqui, ó, visualizando de uma forma diferente aqui o nosso paraboloide de revolução, né? Se você ver, parece realmente uma trufa de ponta cabeça, né? Vamos agora, eu falei que eu ia mostrar software, vou mostrar um software que é o GeoGebra. O GeoGebra, vamos construir esse gráfico aqui, você vai ver que o GeoGebra é bem fácil de construir e dá para você ficar rodando, rotacionando, você enxergando o gráfico de várias formas diferentes. Vamos lá para o GeoGebra? Pessoal, aqui a gente está no geogebra.org. Vou colocar aqui, ó, Start Calculator. E aqui está quando a gente vai fazer o gráfico de uma função com uma variável. Vou clicar aqui na setinha, vou lá na calculadora 3D. Olha, já abriu, ó, olha aqui, ó. Já tem 3 eixos, né? Vamos lá colocar então o seguinte, ó, z igual, qual que é a função? X quadrado mais y quadrado, né? X ao quadrado, ó, o x ao quadrado já fica desse jeito, ó. Mais y, ó, x quadrado mais y, ó, já ficou estranho. X quadrado mais y quadrado, olha aqui, ó, essa é a função. E percebe que você pode olhar de baixo, ó, pode olhar de lado. Ó o eixo lá no meio crescendo, ó. Aqui está a altura 4, 5, né, 3. Olha aqui, ó, dá para ver a parábola e os gráficos, qualquer gráfico em 3 dimensões, em outras perspectivas, né? E aí você pode mudar aqui, ó, olha só, projeção, né? Projeção ortográfica é o que tá, projeção perspectiva, projeção, ó, para óculos 3D. Eu não tenho óculos 3D. Se alguém tiver um óculos 3D, testa aí para ver se funciona e coloca na descrição se funcionou, se ficou legal 3D. Aí tem outras projeções, né? Oblíqua. Deixa eu parar de rodar. Vamos lá, projeção ortográfica. Aqui, ó. Ortográfica. E aí a gente pode mudar também algumas coisas, né? Se você não gostou do vermelho, né? Tem as configurações, né? Você pode mudar para outra cor, sei lá, colocar roxo. Aqui, se você vier nessa pirâmide, também dá pro tamanho da caixa, né? Se você quiser pequenininho, se você quiser médio, se você quiser grande, né? Vai mudando ali. Então tá aí, ó. Nossa parábola. Dá para você construir o gráfico aqui no GeoGebra e ficar rodando e você tentando enxergar como que é o gráfico. Vamos colocar aqui, ó, só para você ver, eu vou colocar Z0. Z igual a 0, como que fica? Ó, Z igual a 0 tá bem no chão, ó. O plano fica no chão. E se eu colocar Z, por exemplo, eu tinha falado Z igual a 4, né? Ó, Z igual a 4 já é o plano lá na altura 4, ó. Então percebe que é paralelo ao chão. Então imagina só, um tecido bem paralelo ao chão, bem retinho, subir até uma altura de 4 metros ou 4 centímetros, dependendo da unidade que você está usando, né? Então aqui, ó, 4. Então se eu pegar lá que eu falei, né? Se eu pegasse, ó, vou pegar aqui, ó. Z igual a x quadrado mais y quadrado. Dá para você colocar dois juntos, né? Se você pegar, ó, a nossa parábola de revolução, que é o vermelho, x quadrado mais y quadrado, e fazer intersecção com z igual a 4, dá a circunferência, né? Isso daqui, na verdade, vai ser a nossa curva de nível que a gente vai ver. Só que em vez de pegar a altura 4, a gente pegar qualquer altura constante. 4, 3, 2, 1, 5, 10, né? Essa vai ser as curvas de nível. Pessoal, aqui eu tirei os gráficos de novo, né? Deixei os 3 eixos vazios, sem nada, só para falar de um caso legal de gráficos de funções com mais que uma variável. Lembra lá em cálculo 1 que a gente tinha as funções afins? A função afim era uma reta, o gráfico era uma reta. Que aí o seu termo era do primeiro grau, né? Aqui a gente também tem um similar, né? Se a gente pegar uma função com duas variáveis e colocar tudo no primeiro grau, por exemplo, se eu colocar assim, ó, z igual 4x mais 5y, ok? Ó, ficou o quê? Ficou um plano. Por que ficou um plano? Porque eu tenho ali uma reta, seria, se for tudo do primeiro grau, no cálculo 1 seria uma reta, aqui seria uma coleção de retas, ou seja, seria um plano, ó. Virou exatamente um plano. Só cuidado que aqui tem que ser tudo do primeiro grau. Se a gente multiplicar o x vezes y, um monômio que tem multiplicação de duas variáveis, o grau a gente soma os expoentes. Então se eu pegar o x vezes y, o x é primeiro grau, o y é primeiro grau. Se eu multiplicar, já vira segundo grau. Por exemplo, se eu pegar x ao quadrado e y ao cubo, multiplicar x ao quadrado vezes y ao cubo. O grau desse monômio é grau 5, porque a gente soma os expoentes.
Cuidado, não vai pegar x ao quadrado vezes y ao cubo e falar que é x vezes y elevado a 5. Não, você não pode juntar. Você só pode fazer o seguinte, você vai somar os graus. X ao quadrado vezes y ao cubo, o grau desse monômio é 5, tá? Então, percebe que eu não posso juntar. Ó, se eu juntar aqui x e y, ó, já deixa de ser plano. Ó, já deixa de ser plano, tá? Então tem que ser do primeiro grau, mas se eu juntar, x vezes y já não é mais do primeiro grau. Legal? Vamos voltar lá para os slides que eu tenho mais algumas coisinhas para falar. Pessoal, só para trazer aqui então uma definição um pouquinho mais formal dos gráficos aí em cálculo 2, né? Então lá, a função f é definida no D. O D vai ser o domínio da nossa função, que vai ser um caso de um subconjunto do R2. Ele vai estar dentro do R2. Só lembrando que a gente está falando do R2 porque a gente vai trabalhar no máximo com duas variáveis independentes quando a gente vai construir gráficos, né? Apesar que existem gráficos com 3, 4, 5 ou mais variáveis independentes, mas a gente não consegue enxergar. Então a gente vai trabalhar em geral com duas variáveis independentes. Então a gente vai pegar o quê? O xy é um par ordenado que está dentro de D e o D está dentro do R2, ou seja, um par ordenado do R2, dentro do domínio. E esse par ordenado, a gente vai usar uma fórmula para calcular uma equação que vai levar um número z, né, lá nos reais. Lembra que a saída sempre é um número real por enquanto, né? A saída é só uma variável dependente. Então percebe que a gente tem 2 mais 1 gráficos em 3 dimensões que a gente já viu, né? Então olha só, o gráfico do f vai ser o quê? O gráfico da função f. Vai ser um ponto no R3, 3 dimensões, um ponto xyz no R3, de tal forma que esse xy pertence ao domínio e esse z vai ser calculado, vai ser o valor calculado da função f nesses mesmos pontos xy. Então aqui está a definição aqui do gráfico de f, né? Então eu vou pegar qualquer ponto ali xy do domínio, vou calcular o z, esse vai ser um ponto do gráfico. E a coleção de todos esses pontos que eu for fazer disso vai formar o gráfico. Nesse caso aqui é um paraboloide de revolução. Um outro programa legal para calcular gráficos é o Wolfram Matemática, né? Até no caso da minha tese de doutorado, eu trabalhava com intersecção de esferas. As esferas eu fiz tudo no matemática, né? Só que o matemática é um pouquinho mais complexo que o GeoGebra, tem que pagar, não é gratuito, né? Então, mas os desenhos aqui ficam bem, eu pelo menos achei bem mais bonito, por isso que eu usei o matemática na minha tese de doutorado, né? Então isso daqui, por exemplo, é uma esfera que eu tirei lá, né? Na verdade é a intersecção de esferas, né? Então é um pedaço de um desenho que eu tinha lá na minha tese. Só cuidado, a esfera não é uma função em cálculo 2. Na verdade, são duas funções, né? A calota de cima é uma função, a calota de baixo é outra função. Assim como a circunferência, são duas funções. Tem a parte de cima da circunferência e a parte de baixo da circunferência são funções diferentes. Por que são funções diferentes? Lembra que uma função, dado uma entrada, no caso um xy, né? Você tem que ter só uma saída. Só que se você pegar aqui, ó, vamos supor que eu tenho um chão aqui, ó, né? Se eu pegar um ponto aqui, ó, eu vou ter dois valores para aquele xy, né? Dois valores, deu um domínio, vou dar dois valores de saída, né? Aí o que acontece? Isso daqui não pode ser função, porque só pode ter uma saída só. Então a calota de cima é uma função, a calota de baixo é outra função. Mas aqui, ó, uma dica, Wolfram Matemática. E também tem o Wolfram Alpha, né? Vamos lá no Wolfram Alpha, que ele também é legal, né? Dá para calcular, não é tão bom como o matemática, na minha opinião, assim, né? Mas dá para você calcular online e de graça. Ó, a gente está aqui no wolframalpha.com. Eu já até mandei procurar 3D Plot, né? Plot é para plotar os gráficos, né? Plotar um gráfico em 3D. E aqui eu já até coloquei a função para plotar, né? X ao quadrado mais y quadrado. Olha aqui, ó, ele plotou dentro de uma caixinha, né? Aqui é o parabola de revolução, né? Ele não continuou para fora, ele só colocou a parte que está dentro dessa caixa, né? Então aqui, ó, é uma outra forma de enxergar, né? Dá para mudar os contornos aqui, se você quiser, né? Vamos mudar o contorno, vai ficar circular. Tá lerdinho. Tá, enquanto muda tem esse daqui, né? Esse daqui seria as curvas de nível, mas isso daí a gente vai deixar pra frente. Vamos subir aqui, vamos esquecer isso daqui. Ih, não tá indo aqui. Deixa eu entrar de novo aqui, que já está prontinho, 3D. Aqui, vamos mudar o contorno. Aqui, o contorno ficou redondinho.
E outra coisa que eu quero mostrar para vocês são esses gráficos aqui que eu tirei do livro do James Stewart, volume 2, né? Então aqui tem vários gráficos pra gente ver, ó. Eu acho bem bonito os gráficos no cálculo 2, né? Ó, esse daqui e esse daqui são os mesmos gráficos, né? Só em perspectiva diferente. Parece que sei lá, uma baleia, né? Saindo da água, assim, né? Esse daqui, ó, de outra função, ó, esse daqui tá aqui, ó, seno de x vezes seno de y dividido por x vezes y, né? Parece uma montanha, um pico bem alto, né? E várias montanhas pequenas do lado, né? Tem essa daqui que eu não sei o que parece. Se você souber, você pode falar até na descrição. Mas aqui são que eu tirei lá do livro do James Stewart. Então o gráfico tem um monte. Não é simples você enxergar o gráfico. Não é menos simples ainda você construir o gráfico. Então usa bastante os softwares, o GeoGebra, do Wolfram, por exemplo, o Alpha, né? Ou se você tiver matemática também usa, para você ir enxergando ali, vai ficar, quanto mais gráficos você vai vendo, melhor vai ficando enxergar. Durante o curso a gente vai ver mais gráficos, né? Algumas peculiaridades ali dos gráficos em relação à derivada, em relação à integral, mas aí a gente vai ver durante o curso. Por enquanto eu espero que você tenha gostado da aula e um abraço e bons estudos a todos.